A mulher do cara sai aí com o padeiro, né? Bom, o cara pode perdoar e deve perdoar, né? Porque Jesus Cristo ensinou que a gente deve perdoar não 7 vezes, mas 7 vezes 70. E o sujeito não tem que provar que ele sabe fazer aquilo que ele já fez. Não tem mais homem nesse país, só tem boiola, um negócio medonho. No vídeo de hoje, o professor Olavo de Carvalho vai falar o que você deve fazer com familiares comunistas. O senhor tem recomendado combater os comunistas na nossa igreja, clube, escola, enfim, onde estivermos. E na nossa família, como devemos combater os comunistas, nossos queridos parentes? Eu digo, olha, é o seguinte, esta coisa é muito grave. Normalmente, se você vive numa democracia estável, tá certo? Você pode dialogar com qualquer ideia que seja, comunista, marxista, fascista, racista. Qualquer ideia deve ser encarada, em princípio, com neutralidade, compreensão e dando, e como diria o poeta, o Coleridge, suspension of disbelief. Ou seja, você suspende a sua descrença, suspende a sua suspeita e lhe ouve aquela ideia com o máximo de compreensão possível. Em princípio, podemos fazer isto. Porém, quando a situação se precipita, já não se trata de ideias, mas de uma luta de vida e morte pela implantação de um sistema comunista, então aí a coisa mudou de figura. Né? Então isso quer dizer que qualquer tolerância exercida neste momento consiste em dar a vitória ao adversário. Tá certo? E esta vitória implicará a implantação de um regime totalitário, assassino, genocida. Nós já sabemos como é isto. O Brasil não vai ser exceção. Onde quer que você se aproxima do comunismo, começa o genocídio, como já começou na Venezuela, como já teve em Cuba, etc, etc. Mas ainda, eu lhes digo o seguinte, você vê que o nosso governo está empenhado em, primeiro, desarmar a população, segundo, desarmar a polícia, mas ele não faz nada para desarmar as quadrilhas de narcotraficantes, e está fazendo algo para armar os militantes do MST. Então, eu desarmo você e me armo a mim mesmo. Eu estou fazendo isso por uma boa intenção? É impossível. Quer dizer, a democratização dos meios de violência é uma condição sine qua non para a democracia. É aquela tese do Carol Quigley. Quando todo mundo tem acesso às armas, você tem uma época de democracia e igualdade, e quando as armas se tornam um privilégio de uma minoria, então você tem uma época de totalitarismo. Isso é óbvio, não precisa explicar muito. Então, quando você vê que o governo está centralizando o poder armado na mão, não dos órgãos estatais, porque ele está até desarmando órgãos estatais como a polícia, mas na mão do partido, então você vê que existe um projeto de implantar um regime de força. Por que existe esse projeto? Porque o partido no poder, ele esgotou a sua fase de popularidade, ele perdeu o encanto, a mística dele acabou, e por todo lado você vê explodir revoltas contra ele. Então, das duas uma, ou ele cai do poder, ele aceita cair do poder, ou ele vai tentar se manter. Para ele tentar se manter, agora só tem um jeito, precisa ter uma política de força, ou pelo menos a garantia de poder exercer uma política de força se necessário. Não é isso? Então, para isso, ele está tentando se armar e armar os seus partidários. Exatamente como fez o Hitler, onde você, para ter uma arma, você precisava ter uma carteirinha do partido nazista. Né? Então, vê se alguém vai invadir um acampamento do MST e apreender as armas deles. Mas nunca que vão fazer isso. Ao contrário, vão entregar mais algumas armas. Né? Em seguida, você vê que o governo está acelerando a formação da Unasul. A Unasul tinha entrado em decadência, tinha pifado. Eles estão restaurando agora com urgência. Por quê? Através da Unasul você tem convênios que o exército de um país pode atuar no outro. Isto quer dizer que, como o governo não tem por si mesmo uma força armada suficiente para implantar um regime de força e não dá tempo de construí-la, então ele precisa ter esta garantia de que, em caso de emergência, ele poderá utilizar-se legalmente de exércitos estrangeiros. Numa situação desta, é o momento de você dialogar de igual para igual, democraticamente. Não, meu filho, isso aqui é uma disputa de poder e de poder armado. Passou por uma outra fase. Tá certo? Então, você vê que chegou ao ponto em que, para resumir, o Brasil acaba com o PT acaba com o Brasil. Quer dizer, acabar literalmente, integrar o Brasil
num governo latino-americano, onde qualquer exército pode invadir o país a qualquer momento, legalmente. Isso aí, vem lá um nego da Venezuela, de Cuba, para matar brasileiro, e isso será legal. Isso é absolutamente intolerável, sob qualquer aspecto que seja, e assim, acabou o diálogo, meu filho. Então, agora, vocês usam os instrumentos que têm, nós usamos o que nós temos. Vocês têm os truques, você tem a política parlamentar, você tem a propina, você tem os meios administrativos, tem tudo isso. E nós, o que temos? Nós temos o povo revoltado. Cada um tem uma arma, né? Então, assim, as perspectivas do povo são melhores a longo prazo. Mas a aceleração, a precipitação dos acontecimentos favorece o quê? O governo, que ele tem meios de ação a mais curto prazo. Então esta é a situação. Então acabou o diálogo e qualquer tolerância com comunistas se torna, nessa altura, um verdadeiro crime. Quando seriam os seus queridos parentes, eu digo, olha, se você faz questão de que eles gostem de você, você está liquidado, meu filho. O problema é o seguinte, você tem amor por eles? Então xingue-os, humilhe-os. Por quê? O sujeito estar comprometido com o comunismo é um pecado monstruoso. Não é bom para ele. Você tirar qualquer neguinho do comunismo é o bem que você faz para ele. Se isso custar a humilhação dele, quantas vezes você não é obrigado a humilhar uma pessoa para tirá-la de um vício, da criminalidade? Você, o sujeito está metido em drogas, né? Tudo que você falar contra a droga vai humilhá-lo, não é isso? Não tem jeito de você fazer isso de maneira doce. Se você descobrir alguma sorte sua, mas em geral isso não é possível. E segundo lugar, na presente situação não há tempo. E, por outro lado ainda, a rejeição que você tem, vamos dizer, dessas ideias, que já não são somente ideias, que são projetos de poder, é um elemento fundamental para formar a sua personalidade. Quer dizer, qual é a sua rejeição do comunismo? É uma rejeição hipotética, puramente teórica. Quer dizer, você tem suas objeções porque o comunismo é improdutivo, porque isso é... Mas se vier um regime comunista, você vai aceitar? É assim a sua reação? Isto cria um tipo de personalidade. Isso cria o Geraldo Alckmin, tipo Geraldo Alckmin, né? Zé Serra, essa gente toda, né? Por outro lado, se a sua rejeição for definitiva, fala, não, eu morro para que isto não aconteça. Bom, aí a sua personalidade é outra. Então é uma questão de quem você quer ser, não o que você quer ser, mas quem você quer ser. Então é importante, vamos dizer, esta demarcação de território, né? E você pode tolerar uma ideia diferente, mas você não pode tolerar um projeto de poder diferente. Sobretudo se esse projeto de poder já está se armando. Está se armando para quê? Para fazer afago na sua cabeça? Não é isso? Então trata-se, vamos dizer, de preservar a sua vida e a dos seus próprios entes queridos, porque as primeiras pessoas que morrem numa revolução comunista são os próprios comunistas. A gente sabe que isso acontece em todas as revoluções. Você vê, da elite de líderes que fez a Revolução Cubana só sobrou 2, Raul Castro e Fidel Castro. Os outros todos foram assassinados. Na Revolução Russa, a mesmíssima coisa. Revolução Chinesa, a mesmíssima coisa. E todo lugar onde você vê uma revolução comunista, isso acontece. Ninguém mata tantos comunistas quanto os comunistas. Né? Se você pegar assim, vamos ver quantos a direita matou. É X. Quantos comunistas mesmo mataram? É muito mais. É incalculável. Né? Então, pode ter certeza que muitas dessas pessoas que estão entusiasmadas com o PT, amanhã ou depois elas se desiludirão tarde demais, quando estiverem em risco de vida. Quantas pessoas não se arrependeram do comunismo quando elas já estavam na cadeia comunista, quando estavam no Gulag? Quantos marxistas sérios, você imagina, lê a história do Plekhanov, ou lê a história do Trotsky, né? A hora que o sujeito percebeu, falou, porra, eu me meti no meu rascado, falei, é tarde, agora você vai morrer. Então é disso que você está preservando essas pessoas.